Está no ar o Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção é do diretor e toda a sua equipe, Fabrício Felipe. Direção geral, professor e jornalista Hildo Silva. Agora chegou a fase da gente conversar dos campeões de votos aqui da cidade de Tubarão e outras cidades também. Não vamos entrevistar a todos os eleitos, mas deveríamos. Mas devido ao tempo, nós vamos entrevistar os campeões de votos mesmo, das surpresas dessa eleição, do trabalho realizado por esses, hoje, vereadores eleitos. Eu vou começar com a sensação, com a juventude, com a renovação de João Zabotti. João Zabotti é neto do saudoso e querido amigo Com, que Deus o tenha sempre em bom lugar, e da querida amiga Eza Zabotti. João Zabotti, que nas urnas, para alguns foi surpresa, para outros nem tanto. 2.336 votos. Estou com ele aqui. João Zabotti, seja bem-vindo, candidato a vereador eleito. Amém. Dura, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria, em nome da tua pessoa e na pessoa do Fabrício, mandar um abraço para todos da TV Unisul. E um abraço para todos que vão estar em casa nos assistindo. É uma honra poder estar aqui diante de ti, eleito como vereador. Já tive outras oportunidades, mas agora realizo um sonho, que é como vereador eleito poder estar conversando com as pessoas, conversando com a nossa televisão, para colocar meu nome à disposição nesses 4 anos como vereador e responder a todas as perguntas. João, ganhar é bom, João. Dura, ganhar... Qual é a sensação? Eu falo que a nossa eleição ela não foi feita no período eleitoral. A gente plantou há muito tempo. Há 4 anos a gente vem se programando, se planejando para essa eleição. Quando eu comecei a minha faculdade, eu fiz Direito, me formei agora em julho, e a minha faculdade acompanhou esse meu trabalho político, porque eu comecei a faculdade já com o foco de me preparar para ser um vereador preparado e capacitado. Busquei ter uma profissão, sou corretor de imóveis há 2 anos, então essa eleição ela é resultado de uma plantação de anos, de visita nas comunidades, levantando bandeiras que eu achei necessário, que as pessoas me procuraram nesses anos todos, e mais esse meu trabalho social, e também busquei me preparar, me capacitar para poder ser um excelente vereador nesses próximos 4 anos. A quem você dedica, no momento que você viu o resultado das urnas, que nós da UniTV falamos e outras emissoras, João Zabotti vem em disparada aí e é vereador eleito. Nessa hora você pensou em quem, João? Eu penso que a nossa eleição foi resultado de uma multiplicação de votos dos nossos eleitores. E não tem como eu falar uma pessoa só, mas eu destaco a minha família, que foi fundamental nisso, e os meus amigos. Porque todos acreditaram no sonho e no propósito da gente chegar na Câmara de Vereadores. E todos compraram a ideia, acreditaram no meu trabalho, acreditaram na minha pessoa, e eu falo que foi uma bola de neve. A eleição a gente começou lá atrás, trabalhando, plantando, e quando chegou esse período eleitoral, a nossa bola de neve já estava bem grande. E muita gente foi multiplicando o voto. A gente não foi uma campanha de fazer grandes eventos, a gente fez uma campanha de sola de sapato, andando nas ruas, falando com as pessoas e transmitindo nas redes sociais o que a gente vivia no dia a dia. A gente não fez nada de diferente, a gente só transmitia o que a gente vivia no dia a dia. E essa eleição eu dedico às pessoas que acreditaram no meu trabalho, a minha família e aos meus amigos. Agora, as redes sociais, você foi muito bom sempre das redes sociais. E é bom lembrar que em 2022 você colocou o seu nome a candidato a deputado federal. Muitos de nós da imprensa política dizíamos assim, quer marcar território, sim, é um futuro, eu acho que tem que ter oportunidade, ele sabe que não vai chegar para deputado federal. Porém, é uma oportunidade de marcação do futuro. O senhor estava no PSDB, né? E hoje o senhor foi eleito por um partido muito mais forte do que o PSDB. Mas o meu questionamento é esse, as redes sociais, o senhor acha que ela sempre foi fundamental na sua vida pública?
que chegou a esse resultado da sua vitória na eleição? Dura, eu acho que tudo que a gente se comunica e transmite para as pessoas é fundamental. A rede social, as visitas, essa construção da minha família, que foi muito importante, do meu avô Con, deixou um grande legado. Eu digo que ele mesmo não estando aqui fisicamente, mas ele me ajudou muito. Teve até gente que me encontrou no calçadão na semana passada e disse que voltou em mim por causa do meu avô. Então, mesmo ele não estando aqui, mas ele foi um dos meus maiores cabos eleitorais. Olha para o lado lá. Pô, seu Ângelo Zabotti Com. Esse cara é teu avô. Eu conheci muito bem, eu convivi com ele. Olha bem para ele. Foi um dos caras um dos políticos mais populares que eu conheci, que é o tipo do político verdadeiro que o que era dele não pertencia a ele. Sim. Ele se radicou na Zofa, era o homem da Zofa e se orgulhava muito disso. Ele entrava em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer ponto ele entrava. E sempre do mesmo jeito, sempre da mesma cabeça erguida. Eu tenho uma grande admiração. Quando você deu o resultado, eu estava transmitindo, eu disse assim, com certeza alguém está muito feliz. O Con seria uma referência. O Con foi um político que sempre obedeceu à hierarquia, tendo oportunidade para crescer. E ele nos ensina um tempo de que a hierarquia nos faz crescer, a disciplina nos faz crescer. Como será a sua referência? Durante, sabia que eu tenho muita alegria de ter, nos últimos 2 anos ali de vida do meu avô, ele estava passando por alguns problemas renais e passou por um tratamento, estava fazendo hemodiálise, e eu estava com 16 anos na época e eu sempre ficava perto dele, que eu precisava sempre ter alguém ajudando. E eu andava com o vô, às vezes eu ia pro centro, ali com o vô no set, que ele, mesmo debilitado, ele gostava de ficar lá para cumprimentar, conversar com as pessoas. E eu sempre via, um dia eu queria ser igual ao vô, de poder andar na rua e falar com as pessoas, ter um trabalho reconhecido. E isso me influenciou, foi fundamental nessa influência de lidar com as pessoas. Claro que eu fui buscar o meu caminho, fui trabalhar, estudar, mas a gente tem um legado e um histórico que leva a gente a criar personalidade, criar nossos princípios, nossos valores. E o papel do meu avô foi fundamental nessa construção dos meus princípios, dos meus valores, nessa minha forma de gostar de estar perto de pessoas. E lá em casa todo mundo gosta disso. O meu pai é fisioterapeuta e ele gosta das pessoas. A minha mãe, ela é pedagoga e ela gosta de pessoas. O meu tio, que foi ordenado pastor essa semana, o Tiago, ele gosta de pessoas. A minha avó. Então a gente tem uma cultura familiar de gostar de pessoas. Só que cada um foi para a sua área. Então Você falou de uma outra pessoa aí. Eu tenho produção. Eu não sei se você colocou essa pessoa que é um pouco tão ou mais próxima de você. Essa mulher do lado. Fala sobre essa mulher. A sua avó Eza. Né? O que o Con não pôde fazer em vida para você, a não ser dando exemplos que você vai seguir, ele não estava fisicamente aqui nesta eleição, mas dessa vez esteve ao seu lado. E daí? Como é que foi essa convivência com a experiência da Eza? Não, foi sensacional. Para mim, eu saí realizado de ter andado com a minha avó nesse período eleitoral. Eu já vou falar que ela está muito bonita nessa foto, porque eu tenho que elogiar ela. A minha avó, ela, pela família, pelos netos, pelos filhos, ela faz qualquer coisa. E ela foi fundamental na minha campanha. Foi muito rápido, tirou essa foto muito rápido, produção. Não, foi muito rápido. Deixa mais um pouquinho. Olha isso, deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouco, porque ela é brava. Ela vai falar que deixaram muito pouco dela. A Eza, querida amiga Eza, um grande abraço para a Eza. Muito obrigado, produção. São referências, João. São referências. Você segue e leva isso como uma grande herança política, que evidentemente a eleição te deu. E como a gente conversou, a população te deu. A transição, eu acho que a política precisa de pessoas novas,
não só em idade, mas pessoas novas diferentes das que estão lá. Mas temos que respeitar aqueles que estão lá e quem construiu essa história. E eu tenho que respeitar muito essa história da minha família. O meu avô construiu um legado gigantesco, a minha avó, ela está entre as 5 mulheres mais votadas da história do nosso município. Então são pessoas que construíram um legado e que trabalharam muito. Então eu não estou aqui sozinho, eu devo muito à minha família e aos meus amigos, eu sei reconhecer isso. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco conhecendo um pouco, né, a vida e o momento político de João Zabotti, do jovem João Zabotti. Seguidinha, a gente já volta para o nosso segundo bloco perguntando: crossfit ou pastel no pirâmide? Voltamos em seguidinha. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo hoje. Um bate-papo, é claro, não poderia ser diferente. Uma conversa bem agradável, bem calma, com o vereador eleito João Zabotti. Foi o Barba, né? O Barba e o segundo. E você o segundo. Por 21 votos. Mais votado. Quantos anos você tem hoje, João? 24. Tenho 24 anos. É o vereador mais jovem da Câmara que vai assumir? Nessa legislatura, sim. Nessa legislatura, sim, né? Eu acho que eu sou o jovem mais votado da história do município. Uma votação que teve. João, eu terminei o primeiro bloco porque quando cheguei aqui na TV, disseram assim: João, o que você prefere, crossfit ou pastel? O crossfit você abandonou no meio da campanha, ali no início da campanha. Acho que abandonei um pouquinho antes. Mas o pastel você, lá no Pirâmide, era todo dia. Dura, eu sempre falava, isso faz já uns 5 anos, que quando eu me elegesse vereador, no outro dia de manhã, meu primeiro compromisso ia ser tomar um café no Pirâmide. Foi isso que eu fiz. Acordei, 8 horas eu estava lá no Pirâmide comendo pastel para comemorar a vitória. Porque eu, como eu falasse do meu avô, e é esse caminho que eu vou seguir. Eu não vou mudar, você é a mesma pessoa. Porque foi isso que me colocou lá dentro. As pessoas acreditam no quem eu sou hoje. Então eu quero ser a mesma pessoa sempre, com a mesma humildade e a mesma disposição para trabalhar. A gente fala que você era muito de redes sociais, e sim, é uma ótima ferramenta. Sim. Mas você fez muitas visitas nas casas de pessoas, casas simples, que te receberam de braços abertos. Pelas redes sociais, a gente sabia onde é que você estava andando, né? E essas visitas eram recíprocas ou lembravam desses dois que a gente comentou no bloco anterior? André, como eu falei, existe um legado, um histórico familiar de trabalho, de prestação de serviço para as pessoas, mas ao mesmo tempo também tem a construção do João Zabotti, que há alguns anos vem plantando e colhendo. Então, eu e a avó, a gente combinava em alguns lugares juntos, mas tinha outros que eu ia sozinho, porque na campanha de deputado eu já pude fazer uma caminhada muito, muito produtiva, fiz 4.300 votos. Nossa. E eu tenho certeza que aquela eleição foi fundamental para mim poder ter sido bem votado como vereador agora. E eu já tinha muitas pessoas que eu já tinha visitado e eu voltei agora. E agora eu estou voltando para agradecer. Eu fiz um centinho, obrigado Tubarão pela confiança. Estou levando nas empresas que eu fui visitar, nas casas que eu fui visitar, porque a gente tem que fazer um caminho da gratidão, da plantação. E a eleição, ela acabou, mas a forma, a maneira de fazer política, ela continua. Que a política é algo bom, estar perto das pessoas, ser transparente, é isso que eu quero buscar nesses 4 anos. Você está agindo como semeador, né? A colheita foi agora e tem uma segunda colheita com certeza. Sim. Na verdade, agora começou essa questão social. Agora, a Zofa é um bairro querido. A Zofa é um bairro muito conhecido, o bairro da Zofa. E você, a sua família praticamente é tudo criada na Zofa. A Zofa deve ter recebido com muitos aplausos. Mas a Zofa também tinha muitos candidatos. E muitas lideranças de outras legislaturas saíram da Zofa. Sim. É a continuidade desse legado também de lideranças da Zofa? Você não vai me dizer que quer emancipar a Zofa, né? Emancipar a Zofa eu não sei, mas vamos fazer o Pastel do Pirâmide virar um patrimônio público, a gente vai fazer. Muito bom. A Zofa ali para mim foi a minha casa. A minha família está há mais de 100 anos naquele bairro. O Raul Zabotti, que era tio do meu avô, irmão do Tonico, veio de Pedras Grandes e o seu Tonico, meu bisavô, veio junto.
E os dois trabalharam na Estrada de Ferro. O Raul Zabotti foi vereador, o Com, meu avô, trabalhou na Estrada de Ferro, jogou no Ferroviário, foi vice-prefeito, vereador. Então, há mais de 100 anos a gente está naquele bairro. Hoje, a gente mora na rua Pedro Peixe de Carvalho e a gente tem uma raiz nas Alfas, só que ao mesmo tempo eu falo, eu sou de Oficinas, mas eu sou vereador de Tubarão. Eu quero lutar por Oficinas, mas eu quero lutar pela nossa cidade e pelo nosso município. E para mim foi muito gratificante poder, nesse momento, andar nas ruas de Tubarão e as pessoas poderem me comparar com o meu avô. Pô, o João, daqui de Oficinas, neto do Com, e hoje tendo essa votação, se elegendo vereador, para mim é muito legal as pessoas recordarem do meu avô em mim, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade. Que além de Oficinas, vamos trabalhar por toda a nossa cidade. Eu não lembro quantas legislaturas do teu avô se elegeu? 2, 3? O avô foi o meu avô foi vice-prefeito de 76 a 82. Paulinho Maia. E aí de 92 a 2000 vereador e de 2000 a 2008 vice-prefeito. Tá certo. Não, aí foi vereador comigo em 96. De 92 a 2000. Não, de 96. De 97 a 2000. Isso? Isso. Isso. Mas por aí. Mas, ô João, qual o seu relacionamento hoje com o prefeito eleito Sorato, que fez uma excelente eleição também? O meu relacionamento com o prefeito Sorato, deputado, é um dos melhores possíveis. Eu fui pro PL porque acreditei na pessoa do Sorato e acreditei no projeto dele para Tubarão e acreditei no projeto dele de mudança, de renovação, de gestão que a nossa cidade precisa. Então eu tenho o melhor relacionamento com ele, com a equipe dele e acredito que a gente junto pode fazer uma nova Tubarão, como foi esse tema da campanha, um novo tempo que a gente quer trazer para Tubarão. Você foi sempre um jovem antenado, um jovem ligado às causas públicas, às causas da população. Qual o legado que você sai de uma eleição vitorioso e vai apresentar durante os 4 anos? Qual a bandeira principal, se você não pensou ou poderá pensar ou planejar nesta bandeira? Qual seria? Pode me falar? Dora, eu quero trabalhar em 3 pilares. Para mim, o principal que eu quero trabalhar, eu como jovem, e sei da dificuldade que é do jovem entrar no mercado de trabalho e poder ter a qualificação da mão de obra. Então, eu quero, junto com o prefeito Sorato, a gente criar um programa, em criar uma parceria entre empresas privadas, prefeitura e escola, onde as empresas vão nas escolas, apresentam uma projeção de carreira, projeção de salário. O aluno que tiver interesse em participar do programa, a escola vai pagar um curso técnico para ele, ele vai estudar e depois ele vai sair da escola com uma mão de obra qualificada e com emprego garantido. Eu quero lutar para a qualificação da mão de obra dos nossos jovens. Esse seria um dos primeiros projetos? Um dos meus primeiros projetos. E eu quero trabalhar em cima da qualificação da mão de obra, em cima de fiscalização. Eu quero poder estar próximo das pessoas. Eu acho que isso foi o que a gente conquistou hoje, que é ser próximo, transparente. A rede social nos aproxima do eleitor, nos aproxima das pessoas e eu, como vereador, quero fazer isso. Estar perto das pessoas, mostrar o meu dia a dia. Por exemplo, uma obra do Corpo de Bombeiro de Oficinas. Eu quero já agora, sem mandato, já buscar informações, buscar respostas, saber o porquê que essa obra não andou ainda. O Estado mandou os recursos, mas eu quero saber o porquê que não aconteceu. A Prefeitura fez o aditivo, a empresa quer o que está faltando para essa obra andar. E fazer e responder às pessoas. As pessoas me perguntam, pô, João, essa obra está parada por quê? Então eu quero estar próximo das pessoas, buscando soluções para os problemas do dia a dia e dando resposta que muitas das coisas ficam distantes das pessoas. Muitas vezes as respostas, em casos de obras como essa, especificamente, é que empreiteiras de longe, que não têm o mínimo conhecimento, relacionamento com a cidade, sim, com a região, não têm o mínimo interesse. Ganham uma eleição, uma licitação por ganhar. E é praticamente o caso. Né? É o caso, tem que sublocar, tem que ser, né? Enfim, mas isso é um problema que você hoje, amanhã, né, com o diploma na mão, com tudo empossado, poderá realmente ir atrás dessas, sim, respostas. Mas tem outras respostas que foi emocionante durante as cheias de 2022. Você atuou muito forte, certo, nos seus vídeos e comoveu muita gente. Na Argentina tem as mães de maio, certo? Das mães que perderam seus filhos na ditadura, lá, né, muitos anos atrás na Argentina. E até hoje elas são conhecidas como as mães de maio. Aqui na Câmara de Vereadores, essas pessoas que perderam suas casas do quilômetro 60, elas mantêm uma vigília permanente, né, na Câmara de Vereadores. E você foi uma das pessoas
Eu falei com outro setor, que é o Uber também, enfim, que me falaram, pós-eleição, o motivo da sua vitória também. Mas eu, especificamente no ano de 60, que é uma causa social assim, muito, muito forte. Você acompanhou muito de perto esse drama. As respostas estão mais ou menos encaminhadas. Como o senhor vai chegar com o prefeito, porque depende do governo, depende de uma série de coisas. Como para tentar elucidar, para tentar melhorar essa situação, João? Dura, eu como Você vai me responder no segundo bloco, porque nós encerramos assim no terceiro bloco, nós encerramos assim o nosso segundo bloco, porque essa resposta requer uma análise mais profunda, porque realmente foi muito sério o que aconteceu aqui para aquelas 40 famílias em Tubarão, e não pode e não deverá ser esquecida. Voltamos assim com o nosso terceiro bloco Linha de Fogo. Hoje conversando aqui com o vereador eleito, o segundo mais votado, o neto do Com, o neto da ESA, enfim, dos outros avós também, mas eu estou falando dos avós paternos, né? E dos avós maternos, politicamente eu não conheço. Ah, tem o Sérgio Pereira, o famoso Sérgio Pereira. Ô, João, está dentro de uma biblioteca de política. Pereira, pai do meu avô. Pereira. Nossa, tá todo mundo. Então, a todos eles, estamos entrevistando aqui, homenageando a todos. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso terceiro bloco. Hoje tendo a honra de receber aqui, a honra de receber aqui João Zabotti, o vereador eleito aqui com 2.336 votos em Tubarão nesta última eleição, no dia 6 de outubro. João, eu terminei o bloco deixando assim, uma pergunta no ar sobre... eu presenciei isso de muitos motoristas de Uber que me disseram, pediram voto para você e falaram sobre você, que você defendeu uma certa bandeira com eles. E a outra foi do quilômetro da casa de 60, as casas do quilômetro de 60. Como trabalhar essas situações todas, João? Dura, e antes de iniciar nessa resposta, eu também tenho que destacar o Geraldo, que me ajudou, o tio Geraldo me ajudou bastante nessa campanha, acreditou também no nosso trabalho, e a gente está cercado por pessoas do bem, que fazem o bem e que a gente conseguiu... porque a gente só fala de um lado, né? Eu não sabia, não lembrava desse outro lado, né? O seu Sérgio foi presidente da Câmara, vereador, numa época que não se recebia salário. Sérgio Fernandes. E o tio Geraldo também, então eu tenho que destacar essas duas pessoas que... hoje, em vida, que foi minha avó e o tio Geraldo, que me abraçaram nessa campanha, a gente fez uma campanha muito bonita. Dura, sobre a questão dessas pautas, eu vou buscar fazer o que eu sempre fiz. Só que agora, por meios oficiais, eu vou ter retorno de resposta. O caso dos Ubers, a prefeitura queria regulamentar, trazer algumas regras e que eles não estavam conseguindo ter retorno por parte da prefeitura. Então eu fui com eles, fizemos vídeo, fomos na Câmara de Vereadores e não foram para frente as alterações que eles queriam fazer. Sobre a Casa dos 60 é a mesma coisa. Eu, como vereador, não posso bater na mesa e falar que vou resolver isso. O vereador tem limite de competência. Só que, ao mesmo tempo, eu posso dar voz e levantar essa bandeira junto com eles. Então, eu quero continuar a mesma pessoa, só que agora eu sou um vereador, eu tenho por meios oficiais, eu posso encaminhar ofício, requerimento, levar eles no governo do estado, levar eles nos deputados, na prefeitura, para ter um retorno e o quanto antes a gente possa resolver esse problema. E também achar soluções, porque a gente teve outros municípios que passaram por situações como essa e conseguiram achar soluções rápidas e em curto prazo. São Paulo, por exemplo, ano passado sofreu com lá no morro, que acabou caindo, chovendo muito, e o prefeito Tarcísio, em 6 meses, construiu um prédio, que é prédio em bloco, e conseguiu dar moradia para todo mundo. Então, junto com o Sorato, com o governo do estado, buscar soluções viáveis e a curto prazo, que as pessoas não conseguem mais esperar tanto tempo das suas casas. Você acredita realmente, no fundo do seu coração, você que foi do PSDB, você que foi um menino que sempre, digo menino, né, sempre homenageando aqueles que eu citei, mas um jovem, então, um jovem vereador,
Você acredita realmente que um jovem prefeito eleito da votação que teve Sorato poderá mudar um pouco a cara dessa cidade? Porque o autoestima realmente nos últimos anos não foi nada bom. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que essa legislatura, esse prefeito pode sim fazer algo diferente pela nossa cidade. O prefeito Sorato, ele tem uma ligação muito próxima com o governo do estado, o governador veio aqui, já se comprometeu com o nosso município, o próprio presidente Bolsonaro esteve aqui em Tubarão e também disse que é fundamental para o município ter um prefeito com uma ligação com o governador do estado. E eu, como vereador, mesmo jovem, mas com muita vontade e disposição de poder trabalhar pelo nosso município. Então, vontade, disposição e relacionamento é o que não vai faltar nesse nosso governo e nesses 4 anos de mandato. João, você é um cara que conhece, você é uma pessoa que conhece os problemas da nossa cidade. Tirando os mais graves dos últimos acontecimentos, tirando isso, como você avalia o cenário atual da nossa cidade? E quais os principais problemas que precisam ser resolvidos na tua visão? Eu acho que eu avalio a nossa cidade passou por uma turbulência, um terremoto gigantesco politicamente. Ninguém imaginava o que ia acontecer. Eu falo para todo mundo, a eleição de deputado, quando ela acabou, eu fiz 4.301 votos, mas tinha outro cenário. E depois de 4 meses, com tudo que aconteceu, mudou tudo completamente. Então, eu acredito que agora a gente precisa de estabilidade. É importante que o nosso prefeito Sorato venha para o nosso município, consiga trazer recursos. Precisamos tocar algumas obras que estão paradas. Precisamos trazer mais profissionalismo para a gestão pública. Eu acho que falta botar pessoas técnicas em lugares técnicos, falta trazer profissionalismo para a administração. Não estou dizendo que é a mesma coisa que uma empresa da iniciativa privada. Só que nós precisamos trazer métodos, cultura diferente para dentro da administração pública. E eu acredito que o Sorato pode ser essa pessoa para implementar essa cultura diferente do que a gente tem hoje. Acredito que a gente tem diversos problemas, desde a infraestrutura, desde decisões tomadas de maneira errada, até nas faltas de profissionalismo, entre outras coisas. A falta de transparência, a distância que está o poder público das pessoas. As pessoas elas estão muito distantes do político, muito distantes dos agentes públicos, e eu acho que esse é um dos problemas que eu quero conseguir recuperar, a buscar essa aproximação e estar perto das pessoas. Você que é um frequentador assíduo da Câmara de Vereadores, você percebeu que as galerias da Câmara ficam praticamente vazias, sabe? Se bem que a gente assiste em casa, Sim. Eu sou um que assisto todas as sessões em casa, mas o que você atribui? Vou retomar um pouco o nosso tempo lá do seu avô. As galerias eram lotadas, né? Sempre teve muita participação. E o que você atribui esse distanciamento da população com seus líderes vereadores? Eu acredito que isso é uma série de fatores e é o descrédito que a política tem com as pessoas. Isso vai de nível nacional a municipal. Então as pessoas foram perdendo o crédito nos políticos, o crédito na política e não acreditando que dali podia ser coisa boa. Lá em cima, você está falando isso, eu te cortando, que eu acho que terias mais o que falar, mas o exemplo vem de cima. Sim. É mais ou menos isso que você quer me dizer? Eu tenho 24 anos e eu sou de uma geração que houve um impeachment de uma presidente, houve manifestações, depois houve um presidente eleito, que foi o presidente Bolsonaro, e depois foram lá e tiraram os direitos políticos dele, embora não tenha nenhum motivo ou razão. Então a gente está vivendo um momento de instabilidade política, um momento que o STF está avançando muito. Então eu acredito que isso vai desde o nível nacional ao nível municipal, que foi perdendo crédito da política. As pessoas foram perdendo crédito da política. Por isso que eu acho que o político ele não pode ser aquele cara só da segunda-feira, na sessão. E é isso que eu busquei fazer nesse meu período eleitoral e que eu quero fazer como vereador. Eu quero usar do meu celular como uma ferramenta de estar próximo das pessoas. Porque também não posso querer que toda a população vá na Câmara toda segunda-feira. Porque tem gente que trabalha, tem gente que não tem tempo. Então, o político ele tem que levar a informação do que acontece na Câmara para as ruas. E isso a gente pode fazer através das mídias, através do jornal, através da rádio. Então, eu quero buscar chegar nas pessoas e não as pessoas chegar em mim. Porque eu estou ali para servir e não para ser servido.
É isso aí, perfeitamente. Ô, João, me surpreende muitas vezes as tuas respostas. A característica de um político se faz necessário quando ele se elege, muitas vezes. Tem uns que se elegem, como você acabou de falar, procurar, eu quero ir nas comunidades, sim, ao invés deles vir até mim. Tá certo. Eu acho que ser vereador de gabinete é uma coisa muito ruim. Sim. Isso faz falta lá na frente dessa aproximação. Porém, não ser populista, mas ser um vereador popular de uma forma séria é muito mais produtivo. Mas você será um vereador mais de tribuna ou um vereador um vereador reservado, só ouvir? Dura, eu vou ser um vereador necessário. Quando eu precisar sentar e ouvir, eu vou sentar e ouvir. E quando eu precisar falar, eu vou falar. E foi isso que eu busquei fazer. Escutando as pessoas, escutando quem fazia parte do processo. E agora, como vereador, eu quero ser essa mesma pessoa. Estar próximo, mas ao mesmo tempo saber ouvir, ter humildade e respeitar quem está lá, mas mostrar e dar a minha parte para Tubarão. Agora, como é que você enxerga o papel do vereador na fiscalização das ações do executivo, mesmo você sendo governista? Eu enxergo de maneira fundamental e necessária. Eu vou fazer parte da base do governo, mas tenho que entender que eu estou ali para prestar contas para a população que foi quem me elegeu. Então, eu vou analisar os projetos, analisar as circunstâncias, e aquilo que for bom para o nosso município, nós vamos avançar. E nós temos que observar com muita atenção tudo que o governo mandar para a Câmara de Vereadores. Então eu quero estar à disposição do prefeito, mas da população, porque foram eles que me colocaram lá na Câmara de Vereadores. Até porque o prefeito eleito, né, uma eleição histórica nessa cidade, foi vereador, é deputado, sim, hoje, enfim, tem uma certa experiência e sabe da importância do relacionamento que nós já tratamos em um bloco anterior, dessas duas instituições, sim, Câmara de Vereadores e Executivo. Não é porque você é da base governista que não vai poder contestar. E isso existe uma conversa preliminar, sim, é isso? Conversar com o Executivo é isso? Eu acredito que sim. Estou chegando agora na parte de exercer um mandato, mas é isso que eu vou buscar fazer. Relacionamento, conversar e estar preparado para que a gente possa trabalhar e exercer um bom mandato. João, nós vamos para o último bloco, mas onde eu gostaria de saber sobre políticas públicas. Você sabe que políticas públicas, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, no social, urge e é importante, né? Eu gostaria que isso, no próximo bloco, você respondesse, falasse um pouco sobre políticas públicas. O que é necessário mexer e falar, e ir para a tribuna e, muitas vezes, por que não denunciar? Não contra o Executivo, mas denunciar o que está acontecendo, o que está por aí. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco, aqui no nosso Linha de Fogo. Hoje conversando, uma conversa muito madura, muito agradável, com João Zabotti, o segundo colocado nessa eleição com 2.336 votos. Voltamos em seguidinha para o quarto e último bloco. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, batendo um papo muito agradável. Não poderia ser diferente hoje com João Zabotti. Anote bem esse nome, João Zabotti. Vocês, amigos telespectadores, nós vamos ouvir falar muito desse jovem político, 24 anos, que foi unânime nessa eleição, de felicidade, mesmo aqueles que não votaram nele, né, que disseram que bom. João Zabotti é muito conectado. Ô, João, nós estamos falando de coisas também muito mais sérias do que a gente vem falando em alguns pontos, e é sobre políticas públicas. Você com 24 anos, você convive no teu trabalho, assim, nas tuas redes sociais, trabalha muito política pública, tanto é na educação, quanto na segurança pública, quanto na saúde, lá a necessidade de facilitar a vida da população.
Você pretende intensificar mais essas políticas públicas? Com certeza. É uma das nossas bandeiras que a gente falou em campanha e que, inclusive, nós somos procurados pelo pessoal da farmácia e da prefeitura para falar sobre isso, que é a farmácia móvel. E, para mim, políticas públicas são ações do poder público e são necessárias para ajudar, facilitar e aproximar o poder público das pessoas. A farmácia móvel vai pegar uma van que já, segundo o que foi me falado, já existe essa van, mas seria estruturar ela, colocar os remédios controlados, e essa van em cada semana está num bairro diferente. Hoje não tem como ter um farmacêutico em cada posto, então não tem como fornecer um remédio controlado nesses postos. Não tem como dar o clonazepam no posto de saúde, não tem como dar o sertralina, só que se fizer essa van com essa farmácia móvel, a farmácia estaria mais próximo das pessoas, da saúde. Isso é uma das políticas públicas que eu acredito que, junto com o Sorato, a gente poderia implementar em Tubarão. Eu, como vereador, não vou conseguir executar o que eu quero, mas vou querer levar ideias, projetos, proposições, e as pessoas que querem implementar isso vão ter voz no meu mandato de poder participar junto comigo. Em questão de segurança, isso aí são coisas que cabem ao prefeito Sorato. Eu não vou conseguir falar de tudo, porque eu não vou ter poder para fazer isso. Só que nós vamos estar levando sugestões, ideias, questão de segurança pública, existem câmaras inteligentes. Mas o papel do vereador é justamente isso, é levar ao executivo ideias. Sim. Né? E levar ideias, levar sugestões, além da fiscalização, é óbvio, porque muitas vezes o vereador ele quer fazer o papel do executivo. Sim. E não é esse o papel. O papel do vereador é muito mais, às vezes, do que ser o próprio executivo, porque seriam 15 executivos querendo determinar isso ou aquilo. Não é, justamente fiscalizar, ter um bom diálogo, conversar para conquistar essas demandas. Sim. Eu acho que política pública, ela cabe ao prefeito, mas também ao vereador, por ser a voz do prefeito dentro da Câmara. Sim. Eu acho que o papel é esse. Agora, João, nós trabalhamos muito essa questão aqui em Tubarão de cheias. Nós estamos vulneráveis. Eu não vou acreditar nessa redregagem do Rio Tubarão, por mais que as pessoas digam assim, o Dura não acredita na redregagem. É urgente? É urgente e necessária, mas R$1 bilhão para fazer o que está no projeto, ou que arrumando esse projeto, é muito difícil de alocar esses recursos. Mas tem que trabalhar a macrodrenagem, porque a cidade está se expandindo, a cidade está crescendo. Como trabalhar essa questão que você vivenciou, essas cheias aqui? Você filmou, você estava presente. Como ajudar o prefeito nessa questão da macrodrenagem, João? Dura, primeiro eu acredito que nós vamos ter agora, nesse próximo mandato, a revisão do plano diretor, que está defasado. Então, um dos maiores causadores de enchentes no mundo é a área de expansão urbana feita de maneira errada. O bairro Deon não sofreu com a enchente, sofreu com a água voltando para o bairro pelas comportas abertas, pela falta de manutenção nas bombas, por toda a água que recebeu do São João, do Maitá, e o bairro Deon ficou como se fosse um buraco recebendo essa água, e essa água não saía. Então nós precisamos discutir a área de expansão urbana do nosso município. Onde pode ser feito loteamento, onde pode construir prédio, onde se deve construir, e nós precisamos fazer Eu sou corretor de imóveis, eu quero que o município cresça, eu quero ter produto para vender, só que tem que ter algo sustentável. O nosso crescimento tem que ser sustentável, para que a gente não sofra no futuro com esses alagamentos. Nós precisamos melhorar a macrodrenagem em Tubarão. O Sorato ele se comprometeu em comprar um robô para poder analisar toda a questão de drenagem que a gente tem no nosso município, tem muita coisa. Pega oficinas, por exemplo, tem tubulação ali que tem mais de 50 anos. Tinha manilhas antigamente. E que eu não sei nem se é mexido. Chamava-se manilhas. Então, a gente precisa discutir isso. O bairro Deon não pode sofrer com essas enchentes. Não pode a cada chuva ficar alagado. A gente precisa ter uma discussão. As bombas precisam funcionar quando precisa. Porque foi falar, a bomba está embaixo e no nível e quando o rio sobe ela molha e não funciona. Cara, isso não pode acontecer. Nós precisamos ter bombas que funcionam. Nós precisamos ter uma defesa civil preparada, capacitada para agir quando algo acontecer aqui no nosso município. Então, como vereador, eu quero mensalmente estar próximo da defesa civil, cobrar ações, cobrar todos os movimentos que eles estiverem fazendo. A gente precisa ter um plano de cota em Tubarão. Se o rio chegar a tantos metros, a rua está alagada, se o rio chegar a gente precisa se preparar. Eu, em 2022, quando foi feita uma live e o prefeito falou que era para todo mundo que morava próximo ao rio sair de suas casas.
E eu acabei indo para uma casa que se eu tivesse lá e desse uma enchente ia ser pior do que na minha. Só que é porque lá em 74 não tinha alagado lá. Só que hoje, com o Sorato, tudo loteado, Loteamento Sorato. toda aquela região lá embaixo que está expandindo, a água ela não ia ficar lá como ficou em 74, ela ia retornar para oficinas. Então, a gente não sabe o que fazer, para onde ir quando acontecer algo importante no Tubarão. Muito bem. Ô, João, eu falei em políticas públicas, mas eu gostaria de saber mais um pouquinho, em rápidas palavras, sobre o que você pensa sobre a política pública de grupos vulneráveis, como mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Você tem uma ideia de como trabalhar um pouco tudo isso? Dura, nessa parte de idoso, eu acho que uma coisa que acontece hoje é a prefeitura não vai dar conta de fazer tudo. Então a prefeitura tem que buscar parcerias, braços, para capacitar e ajudar as pessoas que fazem já esse trabalho. Hoje nós temos diversos grupos de idosos do Tubarão, de mães, e acá tem um grupo que faz ginástica e oficinas toda semana. Então eu acho que a prefeitura poderia melhorar o que existe hoje, dar oportunidade para essas mulheres, as mães que querem participar desses grupos participarem, levar estrutura e quem sabe não precisa criar algo novo, mas sim melhorar o que já existe. Tudo que se promete tem que se cumprir na eleição. Você fez uma promessa que as pessoas comentam muito e deve acontecer. O senhor prometeu casar. É verdade, João? É verdade. Você vai cumprir? Não, já vou cumprir. Como é que é o nome da sua... Sabrina. Sabrina está nos vendo agora. Vai ficar registrado, João. Você prometeu casar. E daí? E vou casar. Se ganhar essa eleição? Não, mas se eu... Independente, você ia casar com a Sabrina. Mas não dava pra... Não tinha mais como tomar outra decisão, porque antes de acabar a eleição, já tinha sido comprada a Câmara. Então, a Câmara que só estava comprada, não tinha mais como desistir. Já estava com o gasto feito. Já estava. E agora, mais do que nunca? Mais do que nunca. Vamos casar, vamos programar. Essa semana a gente já vai no cartório para agendar o dia. Que coisa, já estava planejado. Coisa maravilhosa. João, esse é um momento importante para a sua trajetória. E desejo que a sua atuação traga mudanças positivas para a nossa cidade. Eu escrevi algum textinho aqui, que você possa ser guiado pela ética, pelo compromisso com o bem-estar social e pela responsabilidade com o interesse da população. Tenho certeza que a sua energia, a vontade de fazer a diferença, farão a diferença mais ainda na construção de uma cidade mais justa e próspera. Eu te desejo isso com toda a sabedoria ou experiência de quem vive nessa cidade politicamente há muito tempo e com quem viveu como você viveu dentro da sua própria casa. É importante ser justo, é importante ser ético e seguir os bons exemplos. O caminho é esse? Com certeza, Edu, com certeza. Buscar ter princípios, valores, uma ética e poder trilhar um caminho de muita honra na gestão pública. A cidade precisa. Ela precisa de novas palavras, ela precisa de uma nova ordem, ela precisa mostrar, não deu para renovar 100%, porque tem ex-vereadores muito bons lá também. Vereadores que se reelegeram. Não digo, mas eu tenho na pessoa do Felipe Tesman, que vai vir aqui também no programa, que fez uma excelente eleição. A última para colocar para ti, de uma forma muito clara, a transparência do poder público. De que forma, como trabalhar essa transparência? Eu não quero a tua resposta agora, porque eu vou ouvir no seu dia a dia. João, muito obrigado mesmo pela tua presença. Adorei esse bate-papo. Vereador João Zabotti. Palavras, considerações finais. Dura, muito obrigado pela honra de poder estar aqui no teu programa, de poder falar com as pessoas, me colocar à disposição e poder... Fala pro teu agora, a população também. Queria agradecer a todos que nos assistiram, dizer que podem contar com o meu mandato. Eu sou vereador de Tubarão, então quem precisar do João Zabotti, eu vou estar à disposição para trabalhar e honrar cada voto e honrar cada tubaronense na Câmara de Vereadores. E vou pagar a promessa, vou casar. Muito obrigado a todos. Na verdade, o senhor não tem mais 2.336 votos. O senhor tem agora 110, 115 mil votos. É isso aí. Né? É bem lembrado disso aí.
Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo dessa quarta-feira, batendo um papo muito descontraído aqui com o mais novo vereador dessa legislatura, João Zabotti. Com certeza fará um excelente trabalho. Vai representar bem os votos que recebeu e aqueles que também não recebeu. Nós precisamos ter bons vereadores. Fique com Deus, até o próximo programa. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com outro convidado. Muito obrigado pela audiência.